Bora lá! Mais um vídeo aqui no canal hoje no escurinho do cinema. Na verdade, eu gosto de ficar com a luz apagada e no máximo um abajur ou ring light quando fica à noite. Então, às vezes, quando eu estou aqui trabalhando à noite, no computador, no escritório, eu deixo a luz assim, que já não basta, né? A luz do computador ainda tem que ficar com muita luz em cima. E esse vídeo eu estou gravando à noite, então ele vai ser nesse escurinho do cinema. Eu sou a Shen Dailen, eu sou publicitária, mentora comportamental e mentora energética de pessoas, mulheres, negócios que tenham a visão de negócios com essência, que queiram colocar a essência, a energia na marca, no negócio. O vídeo de hoje, eu estava pensando, né, o que eu ia fazer, qual conteúdo que eu ia trazer. E aí eu vou trazer alguns insights, desses últimos dias de conversas que eu tive com prospecção, com clientes, com mentorias. Então, vai entrar um pouco mais no marketing, um pouco mais em negócios. E vou trazer aqui a minha visão de publicitária. Hoje eu estou, inclusive, bem na skin publicitária, hein? Meu Deus, ó, coletinho Faria Lima, parecendo a gente trabalhando em agência ali nos prédios da Vila Olímpia, de São Paulo. Coletinho Faria Lima, sentada numa cadeira de couro. Só faltou um ambiente de agência para completar com várias baias, né? É, eu estou falando isso porque eu trabalhei em agências de publicidade por muitos anos antes de decidir empreender e trabalhar por conta própria, né? Então, conheço bem o ambiente Ogilvy, né? As agências Ogilvy, Publicis, David, McCann, né? A W McCann, a África, essas agências mais famosonas, eu já trabalhei em várias delas e convivia com pessoas que trabalhavam em várias outras também, clientes dessas agências também. E aí, hoje eu vou trazer um assunto que é muito importante para quem empreende, que é aquele como eu vou me posicionar, posicionamento de marca e principalmente postura, né? Aquela busca do pertencer. Então, a galera que quer vender high ticket, que quer vender para um público premium, tenta se vestir igual, tenta. Opa, bati aqui. Tenta passar a mesma imagem, tenta criar uma skin, uma cara de que também é high ticket. Mas às vezes a pessoa não é high ticket. Então, vou dar um exemplo. Você quer vender para gente muito rica, mas você não é rica. Mas você acaba entrando nesse jogo do marketing digital que a galera cria, de que você tem que parecer, né? De que você tem que se mostrar rica. E aí você está lá usando blazer, está lá usando, postando num determinado lugar, postando numa loja com sacola de loja, ou então às vezes está até realmente comprando aquelas coisas ali, se matando para parecer rica. Eu vou falar uma coisa que eu sempre me questionei, né? Eu, enquanto publicitária, sempre atendi diferentes marcas. Imagina se eu tivesse que parecer ou pertencer a esses grupos cada vez que eu trabalhava com essas marcas. Então, eu só posso trabalhar com farinha láctea se eu for mãe de uma criança de 8 anos de idade. Que é o público farinha láctea. Para trabalhar com Neston, eu só posso trabalhar, né, com a marca Neston se eu for mãe de uma criança de determinada idade. E para trabalhar com Air France, então eu tenho que ser uma pessoa que já viajou, que viaja com frequência, porque internacionalmente, eu estou dando exemplos de marcas que eu já trabalhei. Air France, várias marcas da Nestlé, Nescafé, Neston, Dolce Gusto, Farinha Láctea, é, o site de receitas da Nestlé. Imagina se eu tivesse que ser cozinheira, alguém que gosta de cozinhar, para poder trabalhar no site, fazendo a campanha, fazendo as campanhas de publicidade do site da Nestlé. Estava perdido. O mundo da publicidade não ia ter pessoas para trabalhar, porque publicitário só trabalha.
só tem tempo para trabalhar. Se ele tivesse que cumprir cada uma dessas caixinhas para se encaixar nessas marcas, tá ferrado. Então, eu estou trazendo essa ideia aqui porque é um pouco para compartilhar um pouco com você que às vezes quer conversar com esse público, quer vender para um público mais high ticket, para um público muito nichado, e não necessariamente você precisa ser só nichado. Você precisa, não sei se mudou de microfone. E não necessariamente você precisa ser a pessoa desse nicho, não nesse sentido. Você ter que se comportar exatamente igual ao seu público. Eu vou ter que falar, eu vou ter que ser mãe para poder conversar com mães? Não. E isso é uma coisa que eu ouvi esses dias, né? Sobre. Eu tenho mentoradas de consultoria de imagem, de terapia, eu tenho clientes do nicho de joias, do nicho de livro, escola de inglês, e-commerce de skincare, produtos totalmente diferentes, mercados totalmente diferentes, nichos totalmente diferentes. O que faz eles continuarem comigo? A minha essência, a comunicação com eles, a forma de estudar o mercado. Então, a partir do momento que eu estou prospectando ou que eu trago para a carteira de clientes um cliente de um mercado X, eu corro atrás e estudo sobre esse mercado. Eu nunca entendi, nunca passou pela minha cabeça, nunca consegui assim, ó, enfiar na minha cabeça essa ideia de que essas agências digitais, né, que vem a partir do subido e tal, de segmentar, a nichar. Então, eu vou ser uma agência que só vende para profissionais de desenvolvimento humano. Eu vou ser uma agência que só vende para dentistas. Inclusive, quando eu trabalhava em agência grande, se a gente só atendesse um cliente do mesmo mercado, os clientes nem iam querer, porque isso, né, acaba infligindo ali, acaba entrando ali nos conflitos de interesse. As mesmas equipes trabalhando para marcas concorrentes? Não faz sentido, né? Então, eu trago essa mesma visão da época de agência para o meu mercado atual, para o meu trabalho atual. Eu, enquanto mentora, trabalho com pessoas que têm negócios, têm nicho do negócio. Eu, enquanto a agência que eu tenho, trabalho com mercados diferentes. E eu não vou me posicionar, né? Não vou ser exatamente igual àquele nicho. Eu não vou vestir blazer toda vez. Eu me adapto também, né? Eu tenho clientes que fogem do blazer. Quando eu vou encontrar com esses clientes, eu vou toda no blazer? Não, eu vou muito despojada, muito diferente. Tem clientes que o ambiente pede que eu vá mais social, mais fechada. E aí o ambiente, isso não é viver numa, numa, num personagem. Isso é você ser uma pessoa que é fluida, que se, né, que se adapta. Outro dia eu estava até brincando com uma cliente minha. Falei, eu sou a pessoa que você não espere que eu vá para academia nesse estilo clean girl, aquela coisa nude, cabelo perfeito na academia, que entra e sai, cheio de acessórios na academia, porque não sou eu, nunca vou ser. Não espere isso. E aí tem muita gente que se adapta a essas formas para se encaixar em grupos. A pessoa compra curso, faz isso, faz aquilo para se encaixar naquele grupo. A mentora daquele grupo só veste preto e branco, e aí todo mundo começa a vestir preto e branco. Até aquela pessoa lá usa um óculos assim, é o símbolo da comunidade, aí vai todo mundo fazer isso. Não faz sentido na minha cabeça, mas é uma coisa que o mercado age dessa forma. Então, para você que está tentando vender para um público que é high ticket e que você ainda não é o high ticket, enfie na sua cabeça. Você pode sim vender para esse público. Você vai sim vender, você vai vender reforçando muito mais a segurança do seu trabalho, a experiência que você tem, o serviço que você oferece, a segurança que você passa,
a confiança, se você é uma psicóloga, a confiança que você passa, a possibilidade da pessoa se abrir com você e você não vai fofocar, você não vai levar o caso dessa pessoa para outros. Tem tanta gente, às vezes, que tem muito dinheiro e a pessoa tem medo de se abrir com outras pessoas, porque às vezes a pessoa ela vai sair falando da sua vida, né, para outras pessoas, para outros clientes. Por exemplo, se você, uma psicóloga, uma pessoa que trabalha numa casa de famoso ou que trabalha para um famoso, hoje as pessoas são tão bobas, que se ela trabalhar para um famoso, ela vai sair contando. E tem gente que vai preferir contratar você que passa a segurança, que passa a privacidade, a ideia de privacidade. Então, eu não sou high ticket, eu não vou conseguir me vender pela minha beleza ou pelo meu bolso. Eu vou me vender pela minha segurança. Sempre deveria ser assim, né? Mas hoje no marketing digital, essa galera cria um universo fake de que todo mundo é rico e que só vai com aquele. Só você tendo uma imagem rica é que você vai ser contratada por alguém que é rico, que não existe, gente. É lealdade, confiança, autoridade técnica, você mostrar que sabe, você mostrar que gera resultado, você ter uma apresentação, você ter o seu portfólio, o seu case, pegar os cases dos clientes, mostrar isso, mostrar X anos de experiência que você tem na área. E isso sim vai vender você, independente se você tem ou não tem o bolso daquele cliente. Porque se fosse assim, o piloto de avião poderia. Nem vou trazer mais os exemplos, mas eu vou trazer aqui, né? Eu lembro que quando eu trabalhei com a Air France, eu tinha 21 anos, mais ou menos. 24, 23, uns 23 anos. Na OCV. Eu atendi a Air France, lidando diretamente com o time de mídia da Air France na França, a agência deles lá na França. E a gente aqui estava lançando a campanha global a campanha global da Air France e a campanha de lançamento no Brasil eu acho que do voo São Paulo, não lembro agora. Não, um voo no Nordeste. E a parceria também, que é o Codeshare, né, que a gente chama, a parceria da Air France com a Gol. E na época eu mal falava inglês, na época eu era mais perrapada do que qualquer outra coisa. Eu atravessava a cidade, eu era ferrada de grana, eu vivia cansada, eu ainda fazia faculdade. E eu estava lá trabalhando com a Air France, pela experiência da minha área. Eu entendia do universo daquela marca? Não. Eu fui estudar. Então, a gente pega briefing, a gente pega as informações e vai estudar. E estuda e vê como é que o público se comporta, como é que é o posicionamento de marca dos concorrentes, em que universo aquela marca se insere, quais são os elementos que têm a ver com aquela marca, quais são os recursos visuais, o que que você vai explorar na comunicação, qual é o tom de voz, como que o que que o cliente busca quando decide comprar passagem pela Air France, quando decide viajar para a França. Você vai estudar. Então, é a mesma coisa hoje em dia. Você aí, né, buscando o seu nicho, buscando o público que você quer trabalhar, você vai fazer o quê? Estudar como essas pessoas se comportam. Você vai nos lugares onde elas estão. Ai, Shein, mas eu não posso ir no campo de golfe. Você vai no shopping? Ai, Shein, mas esse shopping é muito excludente. Até onde eu sei, shopping é público. Shopping, qualquer um pode entrar. Então, você pode entrar no shopping. Você vai lá, você senta lá no shopping, vai num café, fica lá olhando como é que essas pessoas compram. Isso é muito interessante, que isso vai dar uma noção de que o público, às vezes, high ticket mesmo, ele é zero o público, né, que ostenta que você vê na internet. É, Você atende mães, você vai conversar com as mães, você vai entender, vai fazer perguntas, buscar na internet, seguir pessoas que falem desses nichos. E aí você vai
se inteirando do assunto. Isso não tem nada a ver com vestir um personagem para parecer algo que não é. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu falo direto para as mentoradas. Não queira parecer algo que você não é, porque as pessoas que são, elas vão saber que você não é. É como se tivesse ali um código que no caso também é energético, que quando você chegar dizendo, ah, eu sou rica, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, elas vão saber que você não é. Ah, eu sou rica, passando uma imagem de rica, uma cara de rica, uma cara de rica. Aí você olha para o, sei lá, sapato. O sapato lá tá meio ferrado. Ou então você vai ver a bolsa, é fake. Eu sempre dou o exemplo antigo, né? Que é um ditado. Quer saber se a pessoa é rica ou pobre? É só você ver se o sapato tá usado, se ele está comido, se ele está ferrado. Era assim que as pessoas sabiam se a pessoa era rica ou pobre antigamente. Era o sapato gasto. Quanto esse sapato está gasto? Antigamente era assim. Mas as pessoas sabem, é igual a questão da energia. Ah, você passa uma ideia de segurança, você vai, fala assim, assim, mas a energia diz o quê? Ela é 100% insegura, ela é tão insegura que ela está se afobando na hora de falar. Energia. Então, quando a gente não é, é melhor não dizer que é, porque as pessoas que são, elas vão saber. Não preciso dizer que eu sou rica, criar uma ideia de rica só para poder trabalhar com rico, atender rico. Não faz sentido. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, porque eu acredito que isso vai ajudar muito. E, da mesma forma, a galera holística, né? Outro dia eu estava conversando, e aí vou reforçar esse ponto. Lembrei, vou reforçar isso para vocês enfiarem mais uma vez na cabeça essa parte, assim, não criem algo que vocês não são, um personagem que vocês não são. Porque isso era algo que valia, sabe? Para o marketing antigo até poderia valer. Para a terra antiga, isso até faria sentido. Isso até vai fazer ainda sentido e gerar resultado para algumas pessoas, mas a troco de quê? Né? E a tendência de novos negócios, de futuro, de espiritualidade, de energia, é você ser cada vez mais você, e não um personagem. Vou concluir trazendo uma fala que eu tive com uma pessoa há alguns dias atrás. Eu fui num evento de espiritualidade, conversei com algumas pessoas, me percebi bem deslocada no evento, porque eu faço parte dos grupos de espiritualidade, mas eu não faço tanto assim, né? Não sou tão presente assim. E aí, estou ali depois conversando com uma pessoa, e aí troquei Instagram e essa pessoa falou: Nossa, você trabalha com marketing com essência, que interessante. Eu quero conversar com você sobre isso, porque eu percebo que eu não estou tendo aquele resultado. As pessoas elas estão mudando, já tem um tempo que dar formação, vender curso, não está rolando mais. E aí essa pessoa me perguntou se eu conhecia uma outra pessoa do mercado, e eu falei que sim. Aí, nossa, essa pessoa está fazendo um sucesso, e ela antes era bem desse jeito aqui, parecida com o que essa pessoa é. Tinha um posicionamento bem assim, bem desse jeito, e ela mudou 100% e agora ela está milionária. Como que eu faço isso? E aí eu lembro que eu só falei assim, primeiro, a gente tem que saber se ela realmente mudou, se é a essência dela que está para fora, né, que ela trouxe para fora, ou se é um personagem criado para passar uma ideia de riqueza, de autoridade. Se é um personagem, até quando se sustenta um personagem? E se é um personagem, talvez você tenha mais sabedoria de entender de que criar um personagem para ter um resultado não vai fazer muito efeito. Ainda mais trabalhando com espiritualidade.
Pode até fazer, mas essa é a verdade que você quer passar. E aí essa pessoa, não, né? Nem eu acho que eu nem sustentaria uma pose dessas. Então, então a gente tem que entender a nossa essência, buscar, olhar para a nossa história, trazer esses recursos para o externo, traduzir isso dentro do que tem a ver ali com a nossa marca pessoal, com o nosso negócio, onde isso se cruza, e aí você vai achar o seu público. O público vai chegar. E eu até brinquei com ele, eu falei, entre as pessoas de negócio, eu sou a mais holística. Entre as pessoas holísticas, eu, Xandainen, sou a mais de negócios. Porque é da minha essência fazer sempre a ponte dos dois assuntos. Ainda é um desafio? Com certeza, mas é da minha essência, está na minha assinatura energética, está no meu mapa numerológico, está no meu mapa astral, está nos assuntos que eu gosto, está na minha infância, desde criança, que eu gostava de ler coisas de espiritualidade, mas desde criança também sempre sonhei em trabalhar com publicidade, era o meu sonho quando eu olhava os comerciais de TV. E via ali os comerciais, aquela coisa encantadora. Então, sempre esteve na minha história unir os dois assuntos. Durante um bom tempo da minha vida, o assunto espiritualidade ficou só ali nos bastidores da vida pessoal em casa, nas orações e tudo mais. Mas o assunto principal, né, comunicação. Depois de adulta, eu trouxe isso, e agora empreendendo eu consigo trazer ainda mais. É um desafio? É, como qualquer outro, mas faz parte da minha essência unir esses assuntos. Quando olha para você, faz parte da sua essência trazer quais histórias suas, né? Trazer o que é seu para fora. Faz parte da essência puxar quais histórias, quais superações para fora, para poder compartilhar isso com as pessoas. Então, não adianta criar personagens. E aí eu começando isso com ele, e ele falou, cara, realmente, né? A gente tem que achar um lugar nosso e o nosso grupo, a nossa comunidade que pensa, que também gosta de se vestir do nosso jeito, porque não é mais sobre essa coisa de tentar se encaixar onde não cabe, onde não é para você, não é o seu quadrado. Então, sei. Esse é o assunto que eu queria compartilhar com vocês, assim. Tragam cada vez mais a essência de vocês. Como eu vou fazer isso, gente? Me seguindo, acompanhando os conteúdos. Além disso, fazendo meditação, buscando prestar mais atenção no que está acontecendo com você no dia a dia, buscando prestar atenção se você não está fazendo muito esforço, tentando ser quem não é. Buscar resgatar suas superações, fazer o seu banco, inclusive, é muito importante, fazer o seu banco de histórias. Fazer o seu banco, e aí realmente é um documento. Ir lá no seu Google Doc e escrever histórias que você já viveu, histórias de superação. Quais foram as histórias principais de superação que eu tive na vida? Essa. Faz três. Histórias de virada de chave. Quais foram os seus grandes momentos de virada de chave? Coloca lá três. Por quê? Isso vai conectar com o seu negócio. Você vai trazer isso para servir de referência para os seus alunos, se você for uma pessoa que vende infoproduto, para as suas mentoradas. Isso vai ter a ver com a marca da sua empresa, de alguma forma também. Ainda há pouco, eu estava numa reunião de posicionamento de marca, que a gente estava ali mostrando os arquétipos que a gente tinha extraído da marca e a gente estava mostrando para o cliente, olha, a gente acredita que essa marca aqui, que a sua marca, segue por esses caminhos, esses arquétipos. Mas, como você também entra no conteúdo, você também traz muito de você para a essência do negócio. O seu arquétipo, ele está muito nesse lugar. Como que a gente junta o seu e o da marca, de modo que a entender, né, onde se cruza, em quais momentos cruza o criador com a criatura, né, o criador da marca com a marca, em quais momentos separa, em quais momentos anda,
separadamente a marca em si, os arquétipos dela, a comunicação dela, o tom de voz dela. Então, a gente estava ainda há pouco fazendo isso. Só que para chegar nessas extrações, a gente estuda, a gente analisa, a gente olha. E quando a gente fala de marca pessoal, é se estudar, se analisar, se entender, se explorar, extrair de você os seus próprios diamantes. E isso vai gerar o resultado mais importante para a sua vida, que é criar algo seu. Seu, não que está tentando se encaixar com outras pessoas, mas seu. Que você não está criando personagem mais, é você. A partir do momento que você começa a ser você, o você do interno, saindo para fora, isso sim é realmente ter um negócio com essência. Então, a Shein Publicitária começou falando de publicidade e terminou filosofando. E se fez sentido, gente, esse vídeo aqui, curte aí, compartilha com outras pessoas que às vezes estão aí vivendo um personagem, criando um personagem do blazer, um personagem da taça na água, um personagem a água na taça. O personagem da que vai para os eventos, tudo pomposo, toda pomposa, que aluga uma casa só para fazer fotos, que cria a ideia de que tem um lifestyle, mas nem tem, né? Então, se você está tentando se encaixar em um personagem, desista, para por aí. Nem começa, que não vai para frente, não é sustentável. Pode até ser financeiramente durante um tempo, mas a sua mente não vai sustentar. E aí a conta é grande depois, e emocional e espiritual também. Até o próximo vídeo.